Olá, eu sou Ângelo Pavini, estamos aqui em mais um Café na Arena. Nosso convidado de hoje é o professor do IBMEC, Alexandre Espírito Santo, economista da Simplifique Pavarini, gestora de recursos, e autor do livro Artigos de Valor, para entender a crise global. Alexandre, queria conversar um pouquinho contigo a respeito do cenário macro. Esse ano o crescimento vai ser pequeno, o ano que vem tem eleições, depois todo mundo está falando já de um ajuste fiscal forte. Queria saber um pouquinho qual que é a visão de vocês aí para o Brasil e para o exterior. Esse ano de 2013 foi vem sendo um ano bastante complicado. Se a gente olhar na economia brasileira, o desempenho dela vai ser um desempenho fraco de novo, vamos crescer aí 2,5%. E temos que olhar também que a situação prospectiva não é das melhores. O Brasil hoje enfrenta uma situação fiscal que eu considero bastante perigosa. A gente tem, por exemplo, um superávit primário que vem caindo ao longo do tempo. Vamos precisar dos recursos de Libra para melhorar esse superávit. Do campo de petróleo que foi leiloado recentemente. Nós estamos trabalhando com uma dívida sobre PIB de 65%, 68% na bruta, que é um parâmetro que eu prefiro. E vejo que não são somente nós, analistas domésticos, que estamos falando do lado fiscal. A gente tem o FMI que está alertando, a revista The Economist alertou, as agências de rating estão dando perspectiva pior. Então o cenário fiscal não é dos melhores. E nós temos ainda contratado problemas para 2014. Tivemos agora recentemente a questão das dívidas dos municípios, está mudando de indexador, isso na minha cabeça é contratado dor de cabeça para frente. E além disso está reduzindo a dívida, quer dizer, os governos vão poder, estados e municípios vão poder se endividar, aumentar muito mais o endividamento que eles têm hoje. Potencial problema. O Congresso está aprovando uma lei que vai criar mais municípios nesse país, algo que eu considero pouco adequado. São mais 180 ou mais municípios, novos prefeitos, novos vereadores. Toda a estrutura, né? Toda uma estrutura que traz mais gastos. Agora, com a inflação teimosamente perto do teto, o Banco Central passa a subir a taxa de juros, caminhando aí para 2 dígitos novamente. E na nossa ideia, provavelmente vai virar o ano tendo que subir para 10,5%, talvez até 11%. 10,75 seria um número mais adequado. Passando dos 2 dígitos. Passando dos 2 dígitos novamente. Essa mudança de política monetária, ela tem muito a ver com essa resistência da inflação. Preços livres rondando, serviços rondando 7,5%, 8%, e o governo aprisionando, como se estivesse achatando uma mola, os preços públicos, administrando a inflação, segurando o preço da Petrobras, o preço dos transportes públicos. Isso, na minha visão, é algo muito ruim. E ano que vem, como você menciona, é um ano de eleição, e isso certamente será considerado na hora de fazer a política monetária. E tem um outro aspecto, Pavini, que também me incomoda, nos incomoda muito lá na Simplifique, que é o lado externo. Esse ano nós estamos fazendo um déficit em conta corrente em torno de 3,5%. Não é um número confortável. Tudo bem que dessa vez a situação externa não é tão grave, porque temos reservas, nós somos credores, mas estamos trabalhando mais uma vez com o déficit em transação corrente superando o IED, o investimento estrangeiro direto. Isso não acontecia há muito tempo. E a balança comercial, por exemplo, saiu de positivo para déficit. E você soma o câmbio, o déficit externo pressionando o câmbio com o ano eleitoral, que aumenta o gasto normalmente, a parte fiscal gastando mais do que deve. Mas é um ambiente ótimo para a inflação subir mais. Chega a ser preocupante, porque também você represou os preços esse ano, o ano que vem já não vai dar para represar tanto. Se a gente buscar uma solução para a situação externa, a gente vai ter que ver um câmbio mais desvalorizado. Nós fizemos um estudo lá na Simplifique para a nossa carta econômica aos clientes, onde nós pegamos a taxa de câmbio desde 1994 até agora
e colocamos a diferença de inflação doméstica e dos Estados Unidos para calcularmos aquilo que se chama de paridade de poder de compra relativa. Quando nós fizemos esse exercício, na média, a gente vê um câmbio em torno de 2,65. Comparando com os 2,20 que nós estamos tradando atualmente, né, em torno disso, dá uma desvalorização de 20%. Fizemos também um exercício de pegar somente os últimos 10 anos, comparativamente a uma cesta de moedas, não somente ao dólar. E também temos aí um número em torno de 2,42 de taxa de câmbio, que daria aí também os 10% de desvalorização. Portanto, na nossa cabeça, o câmbio é muito mais para 2,40, 2,45 do que para 2,10, como tradeava até pouco tempo atrás. Isso certamente tem impactos, como você mencionou, na inflação, e o importante aí vai ser, se o nosso cenário estiver correto, se isso irá de uma maneira volátil ou se vai escorregando para esse patamar. Agora, lá fora, você acha que tem a questão dos incentivos que o Banco Central americano, o Fed, está dando para a economia, que todo mundo esperava que fosse acabar em setembro, teve uma correria, o câmbio disparou, foi a 2,40, aí como não veio em setembro, parece que o pessoal acha que também não vem mais, né? Porque o câmbio voltou para 2,20, todo mundo, não vai ser tão grave e tal. Você acha que esse ajuste americano, ele começa no primeiro trimestre ou até antes, em dezembro, ou vai ficar uma coisa mais suave que não vai ter tanto impacto no Brasil? Eu acredito que o Fed irá reduzir os estímulos. Em relação ao cenário externo, eu gostaria de focar um ponto que eu julgo muito importante, que é a questão de uma tese que foi muito defendida na época da crise, do chamado decoupling, que é o descolamento das economias emergentes. Naquele momento, nós vimos ali a recuperação muito rápida dos países emergentes, inclusive do Brasil. Muitos analistas defendiam esta tese, olha, mudaram os paradigmas, a partir de agora o mundo é diferente com a globalização. Eu jamais acreditei nessa tese, porque se nós pegarmos hoje, a China está crescendo 7,5%, o Brasil, esses pífios 2,5%, a própria Índia, que crescia 9%, está crescendo 5%, a Rússia está crescendo 2%, a África do Sul crescendo 3%, menos de 3%. Então, o que nós temos, na minha visão, a partir de agora, é uma volta à normalidade. Essa normalidade, para mim, é a economia americana liderando junto com a economia chinesa, e temos que ter a economia europeia voltando a ter o seu impulso tradicional, que será, na minha visão, de forma lenta. O Japão vai precisar, em algum momento, se recuperar, mas o meu cenário, o cenário que nós trabalhamos como referência lá na Simplifique, é de a economia americana crescendo entre 2,5% e 3% no ano que vem, o Fed retirando os estímulos e o dólar provavelmente vai vai ser novamente atrativo. E a Bolsa? O que você espera para a Bolsa nesse fim de ano, no começo do ano que vem? Eu espero que em 2014 a gente possa ter um desempenho um pouco melhor, porque se nós olharmos, por exemplo, a perspectiva sob a ótica de preços relativos, a Bolsa brasileira ela está convidativa de alguma forma. A gente trabalhando com PL para 2014, em torno de 12 ou 13 para o Ibovespa, é um PL bastante razoável. Qual é o cenário que você traça para 2015? Porque você vai ter aí um novo governo, depois dessa pressão toda nos últimos 2 anos, tem muita gente falando num ajuste forte, né? Dependendo do que acontecer em 2014, do vencedor da eleição, 2015 necessariamente será um ano de forte ajuste fiscal. Se isso não acontecer, teremos seríssimos problemas, seríssimos, inclusive com redução de rate. E para que isso seja evitado, nós vamos precisar de um ajuste fiscal e isso sempre é positivo para a Bolsa. A tendência é que esse juro que a gente está vendo hoje diminua nos próximos anos. Seria uma oportunidade de aproveitar também essas taxas aí dos títulos públicos. Muito interessante, no início do ano,
você fazer algum investimento em renda fixa, procurar bons gestores, porque há espaço sim para, dependendo do cenário fiscal, de lá em 2015 a gente vê um recuo da Selic e aí sim um recuo de uma maneira um pouco mais densa e não com aquela hipótese do Banco Central de um tempo atrás de que a crise seria desinflacionária, que as políticas macroprudenciais pudessem ajudar a combater a inflação. E aí sim, o Banco Central, ao diminuir gradativamente a taxa de juros, criaria um cenário mais confortável de investimento e isso seria muito bom para investimentos de mais longo prazo. Muito bem, muito obrigado, professor. Eu conversei com o professor Alexandre Espírito Santo, do IBMEC do Rio de Janeiro, e economista da Simplifique Pavarini Gestão de Recursos. Professor, muito obrigado pela presença no Café na Arena. Sempre um prazer, quando precisar, estarei aqui. Muito obrigado e até um próximo Café na Arena. Obrigado.